Olá, boa tarde, tudo bem com você? No programa de hoje nós vamos falar de um assunto e um tema muito polêmico, vitimização. Eu, caçador de mim. Se faz sol, reclama. Se chove, é falta de sorte. Nada dá certo, ô azar. Assim é a vida de quem se faz de vítima e culpa os outros pelas próprias frustrações. Reconhecer o vitimismo não é fácil, mas quem se viu nessa situação conta que é possível tomar as rédeas da própria vida e ser feliz. Uma pessoa que se faz de vítima reclama de tudo, é bem negativa e acha que tudo dá errado para ela. Você conhece alguém assim? Ou será que costuma agir desse jeito? Você conhece alguém que se faz de vítima? Sim. Muita gente? Muita. A pessoa que se faz de vítima, ela é sonsa e nunca assume que está errado, né? Como é que agem essas pessoas que se fazem de vítima? De coitado, dá uma de vítima, tá doendo aqui, eu não posso subir a escada, que tá doendo meu joelho. Inclusive tem um parceiro meu de serviço que ele anda com a dor nas costelas, que faz de vítima, né? Porque eu já vi ele jogando futebol, várias tripulias, mas na hora do serviço é dissimulado, dá uma de coitado. Pra ficar com dó. Com dó, né? E você às vezes é assim ou não? Às vezes a gente é também, né? A gente precisa ser um pouquinho às vezes. Ah, é? Por quê? Uai, senão hoje não dá pra sobreviver desse jeito, né? E você às vezes se faz de vítima ou não? Um pouquinho. Às vezes faz. É, porque o mundo tem que, né? É assim, né? A vida é assim. Talvez inconscientemente, talvez eu ajo assim, né? Talvez sim, talvez não sei. Hoje você tem que fazer rebolar, senão não dá certo. E de vez em quando você também dá um de coitadinho ou de jeito nenhum? Sempre quando é preciso, né? Porque a gente vive num mundo hoje, os grandes sobrevivem, né? Porque às vezes alguma coisinha tem que dar mentidinha, se fingir de vítima, uma coisinha pra se encaixar no lugar pra dar certo, entendeu? Você acha difícil conviver com uma pessoa assim? Sim, muito difícil. É difícil. Porque a gente não sabe se ela está mentindo ou não, se está falando a verdade, né? Mas você acha que há uma diferença, igual no seu caso, por exemplo? Você disse que às vezes se faz de vítima ali para se beneficiar em alguma coisinha. Mas você acha que tem gente que faz assim na maldade, outras que às vezes nem percebem que agem assim? Percebe, entendeu? Às vezes sim, às vezes não. Convive com alguém que você assume que está errado e a pessoa também assume, aí há um contorno entre a história, né? Mas quando você está conversando com alguém, convive com alguém que ele só quer ser certo e certo, aí não dá certo. Infelizmente o Brasil é assim, a pessoa sempre quer aproveitar, sempre quer dar uma de coitado para se beneficiar em algo, entendeu? E como a gente viu, parece que tem muita gente se fazendo de vítima conscientemente, né, doutora? Com certeza, né? E o que fazer, doutora, então, para resolver essa situação? Essa questão do conscientemente vai muito daquilo, né? É mais fácil eu colocar a culpa do que eu vivo no outro do que assumir uma responsabilidade. Então, eu acho que o ponto principal que todos precisam trabalhar é isso. Nós precisamos assumir responsabilidades diante daquilo que escolhemos. Parar com esse processo de culpabilizar o outro e ficar ali na zona de conforto, não sou eu que fiz, é o outro. Então, eu acho que esse é o principal, é assumir responsabilidade por suas escolhas, por suas ações, se assumir como ator da própria história. Né? Citando novamente Augusto Cury, a gente poder olhar e falar, eu construo, eu faço, eu escolho. O outro não tem o poder de escolher por você, não adianta querer viver nisso. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que abrir os olhos e perceber isso. A sua vida hoje são consequências da sua escolha. Mudança de dentro para fora. Mudança de dentro para fora. Quando a gente muda, tudo muda? Com certeza, né? Quando você muda, seu mundo inteiro vai mudar. As suas relações vão mudar. Porque relacionamentos também são trocas. Então, se você age diferente, o outro também vai agir diferente. Com casais, eu trabalho muito nisso, que é o quê? O casal costuma se acusar um ao outro pelo comportamento errado do outro. Fala, então mude o seu. Porque se você mudar o seu, o outro tem que mudar o dele. Agora, você não muda ninguém. Então, isso é muito, muito interessante. Ninguém muda ninguém, você tem razão. Quando fala isso, ninguém muda ninguém. Não. Agora, quando eu mudo, o outro muda e o meu mundo inteiro muda. Nós temos a participação e opinião de um filósofo, Will Goy, também sobre esse tema vitimização. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso? De uma forma geral, uma pessoa se faz de vítima pela comodidade. E essa comodidade, ela é tão comum em todos nós, aquilo que um filósofo no século XVIII, Immanuel Kant, chamou de menoridade. Pessoas que por vontade decidem não crescer,
não se tornarem autônomas, o que custa existencialmente muito caro. E até um dos preços mais difíceis no mundo populista, que é o mundo consumismo, é a solidão. Então, para eu não ficar com a crença de que estou sem parcerias, eu fico entre a maioria, pagando o preço disso. Por exemplo, quando eu coloco um sapato que aperta e dói o meu pé, mas eu faço para poder conviver com outras pessoas que querem a mim só pelo meu sapato, eu vou ter consequências de vitimização. Não porque eu queira imediatamente enganar o outro, mas mesmo enganando a mim mesmo, tenho consequências. Então, eu preciso de um espelho em que eu possa me ver diferente do meu cúmplice, do meu comparsa. Esse ser estranho, esse ser diferente, com autonomia, não digo com superioridade, mas com mais honestidade íntima, é desconfortável, porque a presença dele coloca um espelho que é difícil eu me enxergar diante dele. Por exemplo, como a gente reconhece que a pessoa mente para nós sem provas, a gente sente, ela está mentindo. Só é possível por uma implicação de eu ter esse conhecimento do que é ser mentiroso. Ora, imagine então eu fazer isso diante de outra pessoa em que eu a elogio, alimentando-a de vaidade, mas mentindo. Então ela aceita porque está carente, eu uso porque tenho vantagens, há uma cumplicidade que no momento é bom e depois sofremos muitas consequências de não sermos autênticos. Agora, deixamos para depois sofrer essas consequências. E quando plantamos o que colhemos, tardiamente, não reconhecemos a causa que começou conosco, fazendo os atos incorretos. Então, usamos os efeitos ruins e acusamos novamente a vida, os outros, quem está perto. O que aconteceria se eu tivesse a oportunidade de encontrar uma pessoa tão autêntica, um pouco mais do que eu, e não aceitasse a cumplicidade da mentira compartilhada? Diante dela, eu teria vergonha de perceber que eu fiz o errado. É como falar alto a uma pessoa que se recusa à briga e continua falando baixo. Aí eu me percebo, com alguma forma, em descaramento, sem a cumplicidade para esconder os meus erros. Qual o resultado? Em princípio, é claro que o desconforto é natural que do provérbio cristão se faça toda a verdade. A boca fala do que o coração está cheio. E depois de muito tempo acumulado mentiras, a gente não suporta a verdade e ela surge como ataque, reclamação. Mas, passado um pouco esse período, aquelas que já buscam algo melhor do que o mundo, que já se acostumaram, traidoras de si mesmas. Como diz o título, Caçador de Mim, o título do programa, há pessoas que desistiram de si por uma corrupção, nos deram o que queríamos, falaram o que queríamos ouvir e nos acostumamos. Mas quando surge alguém diferente e que nos ajuda, como uma pessoa mais generosa, um pouco mais lúcida, mais racional, emocionalmente mais fiel a si mesma, depois do primeiro encontro, quem sabe pela culpa, agora não mais transferida como acusação, comece um processo de reforma íntima. E aí, diante desse contraste, eu olho para aqueles que aceitavam a minha mentira e digo, isso não está me levando a nada, eu quero ser como esta outra pessoa. Espero que momentos assim aconteçam em todos nós, e várias vezes. Veja então que interessante essa colaboração do filósofo Will Goya, né? E doutora, como então estabelecer uma relação saudável no sentido de ajudar as pessoas a sair desse quadro de vitimização? É realmente muito interessante o comentário dele, né, nessa questão da importância da troca, né? Nós somos seres naturalmente de relacionamento, a gente não vive sozinho. É um filósofo que eu gosto muito também, fala muito desse tema de relações, nós somos seres de relação, ou seja, a gente sempre se constrói em relação a esse movimento, essa troca. Então, ou seja, se a pessoa ela está ali naquele papel de vítima, então está tendo alguém que está alimentando de uma forma ou outra, né, essa situação nela. Então eu acho que isso é muito interessante e abre uma possibilidade para aquela pessoa que está assim, que fala, ai, poxa, mas eu vivo com essa pessoa há tantos anos e ela se faz de vítima e não sai dessa posição. Então aí é a hora de pensar, então como eu tenho reagido a esse comportamento de vítima dela que vem alimentando? Porque eles estão em troca.
né? Se convive, se está ali, que é o que ele fala, né? Existe uma troca de relacionamento. O comportamento de vítima está gerando alguma resposta que está sendo alimentado. Está sendo alimentado. Então, cabe a nós também, que estamos estabelecendo esse relacionamento com essas pessoas que têm esse traço de personalidade de se fazer de vítima, de se colocar de uma forma diferente e romper esse processo, né? Viviane, na prática, como agir? Identificar realmente, né? Abrir os olhos, eu falo, abre os olhos, abre a mente, abre o coração e identifica que isso acontece. Ok, Viviane, eu queria então te convidar para as suas considerações finais para o nosso telespectador aqui do nosso programa Caçador de Mim. A mensagem que eu quero deixar é essa. Abra os seus olhos, preste atenção, saia do estado automático de fazendo por fazer, vivendo por viver. Abra os olhos, abra a mente, abra o coração e preste atenção no que você está construindo. As suas escolhas de hoje é o seu futuro amanhã. Você está plantando e vai colher. O que você vai preferir plantar? Né? O que você vai plantar? Você vai plantar vitimização, tristeza, mágoa, dor? Você vai colher isso lá na frente. Então, preste atenção e faça uma boa plantação hoje. Abre os olhos, plante amor, felicidade, responsabilidade, boas decisões, boa iniciativa. E amanhã você começa a colher toda essa maravilha para a sua vida. Acorde, abre os olhos, saia do automático. Viviane, eu quero muito te agradecer por sua presença, por suas palavras tão sábias aqui para a gente hoje nessa tarde. Eu que agradeço muito, adorei estar aqui com você. Obrigada por tudo, pelo seu carinho, sua atenção. E até a próxima, né? Até a próxima.